Comentário inicial criativo. Às vezes, o que não se vê dentro de campo é o que desenha cada lance fora dele, e isso pode explicar muito mais do que o replay revela. Tá, curta o vídeo e siga o canal para acompanhar as próximas análises. A disparidade entre Flamengo e Vasco em campo reflete uma diferença profunda de gestão, analisa Mauro Cesar Pereira no posse de bola do canal OL. Com 1-0 no Carioca, o rubro-negro chegou a 20 vitórias nos últimos 35 clássicos, com 3 empates e apenas 2 vitórias do Cruz Maltino. O Vasco não vence o Flamengo desde março de 2023. Lembrando que o Vasco é um time em recuperação judicial, que está vendendo o Ryan por 35 milhões de euros e contratando 2 jogadores do exterior. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Vasco oferece deságios de 90%, 92% para os seus credores, como o Valdir Bigode, ele contrata o jogador em recuperação judicial e não usa o dinheiro que vai arrecadar com a venda do seu principal jogador para pagar parte das suas dívidas. É por isso que o Vasco está nesse buraco. E é por isso que o Flamengo amassa o Vasco. A explicação está fora do campo. Mauro Cesar Pereira afirma que um clube tomou vergonha na cara, passou a ser bem gerido e passou a ter dinheiro, organização, pagar em dia, não ter o credor batendo na porta, cobrando, poder contratar melhores jogadores, e outro vive nessa roda viva maluca, independentemente de quem está no poder sai presidente, entra a SAF, entra outro presidente. São 2 ex-presidentes e ex-jogadores, o atual e o Roberto no passado. O Roberto não fez uma boa gestão, não foi só o Eurico Miranda. Eurico Miranda certamente é o principal vilão dessa história do Vasco, que levou o Vasco a essa situação. As outras mais gestões aconteceram. Então, a explicação dessa disparidade, que espanta todo mundo, é muito fácil de identificar. Ela vem de fora do campo. A gestão leva ao que acontece dentro do campo. E o Flamengo e o Vasco são antagônicos nesse quesito. Foi um peru, pior que frango, diz Juca sobre gol sofrido por Hugo Souza. O Hugo Souza, a exemplo do que já havia acontecido no clássico contra São Paulo, toma um gol de uma bola absolutamente defendível. Contra o São Paulo ainda foi um grau de dificuldade que um grande goleiro pega. Mas vai lá. Agora, o gol de ontem é um gol que ele não podia tomar. Eu não chego a dizer que foi frango, mas tendo a achar que foi um peru, que é pior que um frango, porque a bola passa por baixo dele, embora tenha sido chutada com violência pelo Gabigol. Empréstimo de Alisson para o Corinthians é quase caridade, diz Arnaldo. Dinheiro de pinga, sendo pago a primeira parcela no PX, com garantias, né? Se o Corinthians não pagar 1 milhão, ele não vai ser inscrito no campeonato. É um jogador que vale mais que 1 milhão por empréstimo. Aí tem cláusulas de metas e tudo mais. São Paulo, com essa gestão no futebol, ela não mudou tanto. O Rui Costa permanece como executivo. E o São Paulo, como clube, ele virou o café com leite do futebol brasileiro. Então, eu não me espanto com essa caridade. Eu acho que é quase uma caridade. É uma exigência. Auro Cesar. Flamengo deve repetir a estratégia do Vasco contra o Fluminense. O Fluminense também tem a sua participação no Brasileiro na quarta-feira e não está na situação difícil do Flamengo no campeonato estadual. O Flamengo acho que vai repetir mais ou menos o time de quarta. Acho que é bem parecido. A quarta-feira, titulares, de fato, do Flamengo eram o Rossi, o Léo Pereira, o Pulga e o Carrascal. Os outros todos, em geral, são reservas. Todos eles, e um deles da base, o Daniel Sales, jogando na lateral esquerda. Veja horários das lives do OL Sport, lives dos clubes. Encerramento curto. A análise aponta que o sucesso dentro de campo está cada vez mais atrelado à qualidade da gestão externa ao gramado. CTA Criativo Final. Fica o recado. Curta, comente e ative o sino. Porque quando a gestão respira, o futebol respira junto. Vem mais leitura estratégica por aqui.